Oi, bem-vindos todos vocês ao Globo News Painel, como a gente sempre faz aqui do estúdio da Globo News de São Paulo. Uma semana muito interessante do ponto de vista da política internacional. Aliás, o título do programa, Diplomacia em Época de Guerra, é a nossa tentativa de colocar na cabeça de todos vocês uma pergunta. As tratativas diplomáticas ganharam mais força agora? E se ganharam, por quê? Foi a semana que começou a Assembleia Geral da ONU desta temporada com algumas importantes decisões. É disso que nós vamos tratar nessa edição e para discutir esse problema nós temos 3 convidados aqui. Eu começo a apresentação dos nossos participantes por Christian Lobauer. Ele é cientista político e integra o grupo de análise da conjuntura internacional da USP. Está conosco também o embaixador Sérgio Amaral, que é diretor do Centro de Estudos Americanos da FAAP. E o terceiro participante é José Augusto Guilhom Albuquerque, professor de Relações Internacionais da USP e também pesquisador na Unicamp. Cristian, nós tivemos o presidente dos Estados Unidos falando na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas na última terça-feira, fazendo uma espécie de uma confissão. Há um momento do discurso dele que ele diz assim: nos criticam por fazer muito e nos criticam por não fazer nada. Onde é que está a situação? Onde é que os Estados Unidos hoje podem ser considerados polícia do mundo ou não mais? Eu acho que esse é um dilema que os americanos vivem há muito tempo, né? Talvez nos dias atuais, nos momentos pós-Guerra Fria e nos últimos anos tenha ficado mais evidente em função da complexidade dos fenômenos internacionais e ao mesmo tempo da percepção que se tem de que os americanos perderam um pouco aquela pujança que detinham, tanto econômica quanto política. Iam bombardear a Síria e acabaram aceitando um acordo intermediado pela Rússia. Pois é, e um acordo estranho. Iam ameaçar o Irã, acabaram apertando a mão do novo chanceler do Irã. O que isso demonstra? Eu vejo com olhos positivos esses dois movimentos. Quer dizer, eu acho que os americanos tinham dentro de casa uma dificuldade grande de fazer uma ação armada na Síria sem o apoio dos seus parceiros tradicionais e muito menos sem a conclusão geral dos 5 membros das Nações Unidas, do Conselho de Segurança. E tinham também, em relação ao Irã, tem uma oportunidade aberta. E eu acho que tem muita gente olhando isso com um certo receio, mas eu acho que talvez seja um bom momento que replica aquele que a gente viu antes de Ahmadinejad, que foi quando o Khatami fez um movimento... Você está se referindo ao anterior do anterior como presidente do Irã, considerado um ayatollah, considerado reformista. Mais reformista. Eu acho que agora a gente vê uma repetição dessa oportunidade e num outro momento histórico que talvez dê um gancho aí para os americanos reformularem um pouco a sua posição na região do Oriente Médio expandida para o Irã. Sérgio, eu sei que é muito arriscado às vezes a partir do noticiário de uma semana a gente querer caracterizar uma situação internacional, que a atual parece ser bastante complexa. Seria talvez agora o momento da gente definir a maneira como os países se relacionam, como aquele velho postulado clássico ainda do século XIX, o equilíbrio entre as diversas forças, o power politics, como se falava em inglês há algum tempo atrás, onde o relacionamento entre os países não é mais dado por tanta assimetria de poder, de capacidade de um impor o que quiser ao outro? William, eu acho que ainda é cedo para chegar a essa conclusão, mesmo porque eu acho que nós estamos numa circunstância muito especial, que abre espaço para a diplomacia, como o título do programa diz. Mas abre espaço também porque ninguém quer a guerra. A guerra não interessa aos Estados Unidos, porque o Oriente Médio deixou de ser sua prioridade estratégica. A guerra não interessa à Rússia, porque a Rússia o que ela quer é manter uma posição num cenário em que ela perdeu muito, que é o Oriente Médio. A única forma dela estar presente no Oriente Médio é na Síria. A guerra não interessa ao Irã, porque depois da Síria pode ser o Irã. Na verdade, os únicos interessados num conflito seria a oposição que está sendo massacrada na Síria. Eu acho que abriu-se um espaço, sim, para a diplomacia. Eu acho que a pergunta do Obama é muito pertinente e que depende qual é a nossa expectativa em relação à principal potência mundial. Nós queremos que os Estados Unidos seja a polícia do mundo? Ou, ao contrário, nós queremos que o Obama realize aquilo que ele disse a que veio, que é
o reforço do multilateralismo, o respeito às regras da ONU, e isso ele está praticando. O jogo apenas está começando, e tudo isso vai depender de saber se o acordo negociado na Síria ou com a Síria é viável e Já será traduzido cumprido. numa resolução do Conselho de Segurança? É viável e é possível cumprir. Eu sou mais cético em relação ao Irã, porque o Irã ninguém sabe se o Irã está jogando para ganhar tempo, como fez até hoje, ou se realmente existe uma mudança de posição no Irã. Eu acho difícil, porque o que mudou foi o ator, não é a política. E a política é do Khamenei, e ninguém tem indicação de ele ter razões para mudar. Guilherme, quando a gente olha esse cenário e concentra a nossa atenção em primeiro lugar nesse grande ator que é os Estados Unidos, a superpotência, os comentaristas costumam dizer que o Obama está diante de um dilema difícil. Se ele age como polícia do mundo, ele não tem apoio dos seus aliados mais próximos e muito menos do próprio eleitorado, como ficou patente na hostilidade do Congresso americano, quando ele propôs a ideia de uma intervenção militar, qualquer que fosse, na Síria. Ele mesmo chama a atenção, porém, para o fato de que se ele, Estados Unidos, ele, presidente dos Estados Unidos, não se impõe lá fora, mais tarde o preço a ser pago é maior ainda. Ele está sabendo lidar com esse dilema? Se não fizer, é problemático. Se fizer, também. Olha, eu acho difícil ter uma resposta precisa, estaria dentro da cabeça dele. Mas veja, eu acho que o Obama, ele às vezes parece fazer menos e acaba fazendo mais. Em outras ocasiões ele parece estar querendo fazer mais e acaba fazendo menos. Você compara, por exemplo, a política dele em relação ao Talibã, em relação ao Al-Qaeda, ele acabou fazendo mais do que ele estava pretendendo, mandando uma turma ir lá, intervir e matar, né? Ele usa essa política de drones mais ou menos de uma maneira muito ampla. Quer dizer, foram de mandar... 400 ataques de Exatamente. drones em 5 anos de presidência. Exatamente. Nunca um presidente americano fez uso tão extensivo de ataques remotos através de aeronaves não tripuladas do outro lado do mundo da perspectiva americana. Fazendo execuções de pessoas. Sumárias. Execuções sumárias de pessoas, muitas vezes atingindo inclusive americanos, que fez um certo problema, etc. Então, nesse sentido, ele faz muito mais do que parece. E, por outro lado, tem uma situação como a Síria, representa também uma situação em que ele parecia querer fazer mais, mas na realidade fez muito menos. Então, ele tem sorte, que acontecem coisas assim, como, de repente, a Rússia pega um lapso aparentemente do John Kerry, porque o John Kerry aparentemente num lapso disse, bom, se eles fizerem tal coisa, então a gente pode se entender. E os russos imediatamente pularam em cima. Tem pouca gente que joga xadrez melhor do que russo. Né? Exatamente, é verdade. Mesmo assim, tem uns grandes jogadores de xadrez, que é o Kasparov, que acabaram tendo que se exilar da Rússia. Então, isso não resolve o problema. Mas eu interrompi o seu raciocínio. Você estava mencionando justamente o fato de até o Kerry, numa entrevista coletiva, ter dito, bom, ele falou quase que em hipótese, se eles toparem entregar as armas, a gente não ataca. Os russos foram lá e fizeram um acordo em cima dessa frase. Mas antes disso, o Obama e o Putin se entenderam pessoalmente um pouco antes dessa história. Até uma reunião que foi programada para não acontecer mais, acabou acontecendo. Então ele não sabe exatamente, ele é mais esperto do que parece? Ou ele é mais sortudo do que parece? Eu não saberia dizer. Cristian, a gente fala muito de capas da revista The Economist. Na semana que passou teve uma capa que foi uma sensação, pelo menos no mundo americano, que é aquela do Cristo Redentor decolando, e depois a outra capa, 4 anos atrás, da revista que está esta semana nas bancas, que é o Cristo Redentor fazendo uma trajetória meio estranha e indo para baixo. Mas a capa do Economist a qual eu quero me referir é uma anterior ainda. E me refiro às capas do Economist por causa da óbvia influência que essa publicação tem, principalmente em quem toma decisões de política internacional, de política financeira. É a capa que mostra um leão sem dentadura e com o braço machucado. E ali está dito embaixo, o Ocidente não é mais aquela fera. O que a revista britânica critica é a incapacidade das potências ocidentais de se articularem em torno de qualquer problema relevante, seja ele mudança climática, seja ele questões de comércio e, principalmente,
os conflitos em curso no Oriente Médio e as tensões na Ásia. Você concorda com essa análise? Eu infelizmente, como nós estamos no Ocidente, infelizmente eu concordo, porque acho que já é quase que um consenso universal de que o mundo virou para o Oriente, né? E que a gente tem um mundo acontecendo em todos os sentidos no Oriente, e que nós aqui, de alguma maneira, nós em geral, Ocidente, mas principalmente as potências ocidentais, perderam um pouco da sua pujança. Eu acho que é fato. No entanto, quando se trata de segurança, eu ainda acho que tem muita água para passar embaixo da ponte para a gente poder achar que os americanos não têm mais aquela importância. Eu acho que em temas como Oriente Médio, a influência que esse país tem na definição das forças, ainda que seja econômica, porque esse país tem pelo menos 20% do PIB mundial, ainda a gente depende muito do que os americanos pensam e fazem. Então essa tendência para o Oriente, ela é mais econômica do que política, para fazer em uma sentença. Sérgio, o que a revista critica é a falta de vontade, na verdade, não só dos governos, mas das populações das principais potências, Alemanha, França, Grã-Bretanha e Estados Unidos, de enfrentar problemas militares ou problemas difíceis do ponto de vista de conflito. E diz o seguinte: de fato, o que caracteriza o mundo moderno é a falta de vontade, de ser alguém capaz de impor a vontade. Essa opinião é muito frequente, né? Em relação aos Estados Unidos, em relação à Alemanha. Tem um grande autor francês, Moisy, que diz que a Alemanha, se continuar assim, vai ser uma Magna Helvécia, que ela não quer, como os suíços, se meter em nenhum assunto complicado. Eu acho que essa capa, ou essa mensagem da capa do Economist, precisa ser qualificada. Porque é verdade que a sociedade moderna nos países desenvolvidos não quer saber de guerra, né? Agora, é preciso saber que guerra. Porque, mais uma vez, o Oriente Médio não é uma estratégia, não é uma prioridade estratégica para os Estados Unidos. Mas é para os europeus. Para os europeus, mais. Mas os europeus estão no meio de uma crise. Eu acho que, vamos dizer, a disposição de luta é menor, ainda que o Hollande tenha sido bastante corajoso e esteve à frente desse processo. Agora, você está se referindo à vontade de bombardear o Bashar al-Assad na Síria. Por parte do presidente francês. A França tomou uma posição protagônica. Um presidente socialista, é bom que se lembre. Socialista e insuspeito em relação a alianças favorecidas com os Estados Unidos. Agora, o que acontece? O Oriente Médio para os Estados Unidos não é mais uma prioridade. Energética não é, porque em pouco tempo os Estados Unidos vai ser autônomo no seu abastecimento energético. E politicamente e militarmente, os Estados Unidos já fez esse deslocamento do Oriente Médio para a Ásia. As suas questões estratégicas estão na Ásia. E nesta, se houver um problema, eu acredito que haverá muito boa disposição de luta. Porque o que estará em questão será a própria sobrevivência dos Estados Unidos enquanto uma potência. Agora, o que acontece é que a revista, ela está mudando a sua posição. Eu sou leitor há muito tempo do Economist, desde que eu vivi em Londres. E ela está adotando uma posição muito dura. Há pouco tempo, uma das últimas capas é a figura do Assad com a manchete "Hit him hard", bata com força. Bata nele com força. Quer dizer, eu acho que o Economist, o Economist, de certa forma, vive uma certa nostalgia da época em que o Ocidente tinha uma grande supremacia mundial. Existe uma nova realidade. Essa nova realidade não é necessariamente do declínio americano, é do declínio relativo. Por quê? Porque tem outros grandes atores que estão entrando no processo. A entrada da China é uma realidade, e ela vai ocupar um espaço. Os outros vão ter um espaço menor. O problema é que a China, com muita inteligência, encaminha a sua emergência de uma forma pacífica, evitando ao máximo qualquer tipo de ruído. A doutrina chinesa de relações exteriores é a emergência pacífica, sem ruídos. Então, a China harmonia é uma palavra importante no vocabulário político deles. Que foi recuperada de Confúcio. Eles substituíram com grande rapidez e habilidade o lema da China comunista, que era a luta de classes em escala mundial, pela harmonia mundial de Confúcio. Então, a China, neste momento, ela não apresenta nenhum desafio político ou militar, menos ainda, nem quer. Mas ela está esperando o seu momento
de disputar a supremacia mundial. Com o que você sugere uma volta ao começo, à pergunta inicial do programa? Quando a gente olha a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas e percebe como que os países fazem discursos, claro, o da nossa presidente, por exemplo, muito mais voltado para o público doméstico, mas isso todos fazem, do que para fora. Quase ninguém ouve o que o outro fala, a não ser o próprio público. Isso é tradicional nas Nações Unidas. Mas voltando ao fio do raciocínio. Normalmente costuma-se dizer, um mundo onde poucos conseguem impor vontades é um mundo mais complexo, mais difícil, portanto mais perigoso. Se a gente olha para a diplomacia desses poucos dias, essa quase verdade, esse quase axioma, estaria sendo desmentido, Guilhom? O mundo hoje é mais complexo, porém menos perigoso? Acho que não, ele é realmente mais complexo e mais perigoso, a meu ver, e continua sendo bastante perigoso. Porque, só para fazer uma pequena maldade com os franceses, a coragem do Hollande é diretamente proporcional à razão de quem vai bombardear ou vai pagar a conta são os americanos, quem tiver que botar o coturno no chão são os americanos, então é mais tranquilo para os europeus fazerem isso. Mas voltando a essa questão, veja, uma coisa que nós discutimos bastante aqui já, é essa questão do famoso pivô dos americanos para a Ásia, né? Tirar os seus interesses estratégicos do Oriente Médio e se voltar para a Ásia e, de certa forma, tentar conter, ou pelo menos controlar, a ascensão chinesa. Eu diria que esse é um interesse estratégico muito claro do governo Obama. Mas o próprio governo Obama está dividido sobre isso. Existe uma divisão entre o Departamento de Estado, onde a influência até recente da Hillary Clinton levava a se concentrar e continuar se concentrando no Oriente Médio, enquanto que no setor de segurança está se voltando muito mais para a questão da reequilibrar em relação à Ásia, né? Essa divisão certamente está dentro da política e do eleitorado americano. Então, é muito complicado para ele, porque ele acaba de ser... Hoje eu estava vendo uma discussão que se começou naquele Council of Foreign Relations, o Conselho de Relações Internacionais, né, que é sobre até que ponto é possível para o Obama se livrar da Síria para poder se voltar realmente, e não é tão fácil fazer isso. Alguns dizem que a presidência dele vai ser definida pela Síria. Eu acho um exagero. É o que eu queria dizer. Em que sentido se diz isso? No sentido de que ele está diante de uma questão que ele não é capaz de resolver, como os Estados Unidos teriam que resolver, Christian? Não, é porque eu curiosamente vi a entrevista do senador McCain no Conselho do Council of Foreign Relations, justamente dizendo que Obama errou ao não ter feito a intervenção há 2 anos atrás, e que agora a situação era muito mais complicada, mas que mesmo assim ele defendia, e é uma parte do pensamento republicano, que a intervenção fosse ainda feita e os bombardeios fossem realizados. Quer dizer... Naquela teoria de que, uma vez que um presidente americano disse esta é a linha vermelha, não pode se dar ao luxo de não fazer quando alguém cruza essa linha vermelha. Exatamente. Ele não pode e não vai deixar de fazer. E se essa linha vermelha for cruzada, ele terá que atacar, como ele estava se preparando para fazer. O grande risco que Obama assumiu não foi talvez de ter traçado essa linha vermelha, foi um risco, mas foi quando ele resolveu consultar o Congresso americano. Porque se o Congresso americano tivesse que é hostil a ele, não, ele teria perdido inteiramente a credibilidade e ele não poderia fazer nada contra quem ultrapassa a linha vermelha. A grande questão hoje é, esse acordo com a Síria vai funcionar? Se funcionar, o Obama sai consagrado. Mas, se não funcionar, ele vai ter que atacar. Eu começo por você, mas eu queria que vocês, tanto o Guilhom como o Christian, também falassem sobre isso. Por que o Irã acreditaria no presidente americano que não faz um ditador de tamanho muito menor como o Assad respeitar uma linha vermelha que ele traçou? Quando o presidente americano diz que a linha vermelha dele em relação ao Irã o Irã não terá acesso a uma arma nuclear. Por que o Irã deveria acreditar no presidente americano? Eu não sei se ele acredita. É essa a questão. Eu não sei se ele acredita ou ele está fazendo um jogo de faz de conta para ganhar tempo e continuar com o seu programa nuclear. Agora, de qualquer forma, o Irã não teria nenhum ganho num ataque à Síria, porque depois da Síria pode ser ele, em primeiro lugar.
e porque um ataque à Síria poderia provocar uma fragmentação na Síria, um total ausência de controle político e a proliferação de movimentos terroristas, que são vários que estão lá dentro e que alguns podem ser favoráveis ao Irã, outros não são. O Irã acredita no presidente americano, Cris? Então, talvez ele diz que a visão... linha vermelha é essa: se vocês chegarem na bomba atômica, eu ataco vocês. Não, eu acho que não, isso não aconteceria, pelo menos na gestão Obama, mas eu ainda acho, talvez uma visão um pouco ingênua, talvez, ou otimista, que o Irã está vendo nessa conjuntura uma oportunidade de relaxar o sistema, que pelo menos o Rouhani está fazendo um jogo, o atual presidente está fazendo um jogo para fora, tem um discurso completamente diferente, uma postura diferente. Nos Estados Unidos discutem hoje se é um blefe, mais um blefe, mas eu acho que ele está fazendo um jogo interessante, que é uma oportunidade para o Irã sair da conjuntura em que se encontra, que você conhece bem, porque teve lá e fez matérias lá, quer dizer, as manifestações de 2009 iniciaram um processo no Irã que é, eu diria que irreversível, quer dizer, mais da metade da população iraniana nasceu depois da Revolução. A gente sabe que existe uma sociedade oculta, que é ocidental, ela tem acesso às informações, à internet, etc. O Irã não vai conseguir manter esse regime durante muito tempo. Então eu vejo talvez aí um primeiro movimento que pode dar ignição a uma oportunidade, ainda que seja complexo o sistema de negociação, tem tratado nuclear, etc., que seja um movimento de reformulação das relações bilaterais. Guilherme, eu vou só interromper aqui, porque estamos chegando ao final do primeiro bloco, e aí a gente reinicia. Se você quiser ainda dar a sua resposta a isso, o Irã acredita numa ameaça feita pelo presidente dos Estados Unidos? Na segunda etapa do programa eu queria colocar o papel dos nossos países, países comparáveis ao Brasil e o Brasil, nesse cenário internacional do qual nós estamos falando agora. A gente volta com você com a palavra daqui um instantinho. Fiquem conosco. Até já.